Sou major da Força Aérea Brasileira e tenho 36 anos. Na manhã daquele dia, o sol nascia sobre Brasília como uma lâmina dourada cortando o concreto. Eu já tinha participado de dezenas de reuniões em unidades táticas, mas nenhuma como aquela. O convite veio num e-mail simples, sem cerimônia, assinado por um assistente do Comando Geral. Presença confirmada na reunião estratégica de coordenação aérea, base Anápolis, 01900. Função: observadora. Duas palavras que me fizeram parar diante da tela. Observadora. Era uma forma elegante de dizer: não fale, só ouça. Na força, certas coisas não são ditas, apenas insinuadas. Um cargo técnico aqui, uma cadeira ao fundo ali, e pronto, o recado está dado. Eu vesti o uniforme impecável, alisei o cabelo num coque firme e ajustei a presilha metálica no ombro. O brasão reluzia no espelho, mas dentro de mim havia uma velha sombra, o sentimento de que, por mais que eu tivesse conquistado no campo, ainda me viam como um acidente em meio a uma hierarquia de homens. O motorista do transporte oficial me levou até o portão principal da base. O som distante dos jatos cortava o céu. Aquele ruído grave e familiar que sempre me lembrava o porquê de ter escolhido aquela vida. Não por glória, mas por causa do que ela exige. Disciplina, sacrifício e a coragem de se levantar, mesmo quando a própria instituição tenta te dobrar. Entrei na sala de reuniões alguns minutos antes do horário. Um círculo de uniformes azul acinzentados, ombreiras pesadas de patentes, cheiro de café requentado e ego masculino no ar. Nenhum olhar se levantou quando entrei. O tenente-coronel à cabeceira falava com o capitão Almeida sobre planos de interceptação de fronteira. O primeiro olhar que me atingiu foi rápido, avaliador, o tipo de olhar que decide em 2 segundos se você pertence ou não. Bom dia, senhores, anunciei. Só 1 ou 2 responderam com um aceno vago. Caminhei até o canto da sala e sentei, deixando minha pasta sobre o colo. Na mesa, havia uma placa reservada para consultor técnico. A minha não existia. O capitão Almeida, aquele que mais tarde ficaria famoso por outro motivo, fez questão de me fitar abertamente. Tinha o sorriso fácil dos homens acostumados a comandar salas sem contestação. A senhora é a nova secretária da diretoria de inteligência? Perguntou, em tom de quem oferece um gracejo inofensivo. As risadas vieram em coro, curtas, secas, como granadas estourando em sequência. Eu apenas levantei o olhar silenciosa e voltei à pasta. Nenhuma palavra, nenhum desvio, só o som abafado das gargalhadas morrendo no ar. Foi ali, naquele instante, que percebi que aquela reunião seria o divisor de águas entre o que eu era e o que eles achavam que eu era. O comandante entrou logo depois, o general Ferraz, homem de voz rouca e paciência curta. Bateu continência, cumprimentou todos com um aceno rápido e começou o briefing. Slides projetados na parede mostravam imagens aéreas, mapas de fronteira, coordenadas e estatísticas sobre incursões não identificadas no norte do país. Eu já conhecia aquele tipo de pauta. Missões que envolviam riscos invisíveis, política oculta e decisões tomadas muito acima da nossa patente. Por quase 1 hora, ninguém se dirigiu a mim. Eu era, como o convite dizia, uma observadora. E ainda assim, cada frase dita na sala soava incompleta, cheia de lacunas que eles não sabiam preencher, porque nunca haviam estado onde eu estive. Eles falavam sobre terreno hostil, coordenadas instáveis, visibilidade comprometida. Eu havia voado sobre aquele inferno verde. Sabia o que era perder comunicação a 300 metros do chão, com o motor vibrando como se fosse explodir. Mas eles falavam de mapa, não de memória. Quando o comandante pediu sugestões de campo, o silêncio pairou. Todos esperavam que outro falasse primeiro. E foi nesse vácuo que percebi o que deveria fazer. Eu poderia continuar invisível, ou poderia mostrar, sem uma palavra, que eles haviam convidado a pessoa errada para ignorar. Abri minha pasta lentamente. Lá dentro, um envelope vermelho lacrado com o selo da Força Aérea e a inscrição: classificado, nível 4. Aquele dossiê estava sob minha guarda desde a Operação Castanheira, no coração da Amazônia, onde tínhamos perdido 2 helicópteros e recuperado uma tripulação inteira a pé, sob chuva e fogo inimigo.
Poucos sabiam que eu havia comandado aquilo. Fui instruída a manter sigilo absoluto. E cumpri, até aquele dia. Comandante Ferraz, disse, erguendo o envelope. Há informações recentes sobre incursões que coincidem com relatórios que submeti há 2 anos. Solicito autorização para apresentar. O capitão Almeida bufou, tentando disfarçar o desconforto. Ela tem relatórios? Que graça, murmurou. O comandante o silenciou com um olhar. Autorizada, Major Duarte. As vozes cessaram. O som do lacre se rompendo ecoou pela sala como um disparo. Espalhei os documentos sobre a mesa, fotografias aéreas, coordenadas, registros de voo e relatórios técnicos. Um dos papéis trazia um carimbo que fez o capitão Almeida empalidecer. Assinatura do oficial de campo. Águia de aço. Ele leu em silêncio. E quando ergueu o olhar, o sorriso já não estava lá. Eu o observei, fria, impassível. Naquele instante ele entendeu. Sabia quem era a Águia de Aço. Sabia o que aqueles relatórios continham. Inclusive o nome dele, registrado como oficial em retirada durante a operação em curso. A reunião continuou, mas o clima havia mudado. O riso morreu. O ar ficou pesado, respeitoso. Pela primeira vez, eles me olhavam não como uma mulher, mas como alguém que havia voado acima das tempestades que eles só conheciam de mapa. E eu permaneci em silêncio, porque às vezes, o som do respeito chega apenas quando o silêncio já fez seu trabalho. Quando a reunião terminou, o comandante me chamou à parte. Major, disse em tom neutro, não sabia que a senhora estava envolvida na castanheira. Nem todos precisavam saber, senhor, respondi. Ele assentiu, pensativo. Amanhã quero que apresente esses dados novamente, mas dessa vez, como parte da equipe principal. Assenti. A voz dele soava mais branda, talvez até arrependida. O capitão Almeida passou por mim ao sair. Evitou contato visual, e enquanto eu recolhia meus papéis, percebi o reflexo da janela, o uniforme azul refletindo a luz do fim da tarde, o brasão reluzindo como metal quente. Pela primeira vez, senti que o peso daquela farda estava exatamente onde deveria estar. Sobre meus ombros, mas sem me curvar. Eu não era observadora. Nunca fui. Eu era o relatório que eles temiam abrir. E aquele foi apenas o começo. A sala de reuniões da base aérea de Anápolis parecia menor do que eu lembrava. Talvez por causa do calor. Talvez pelo peso invisível dos olhares. O ar-condicionado vibrava num zumbido baixo. E o café frio sobre a mesa já formava uma película fina, esquecida entre relatórios e mapas dobrados. Eu sabia que aquele ambiente tinha uma hierarquia não escrita, uma divisão de espaço e poder que ninguém ensinava nos cursos da academia. Não se tratava apenas de quem usava mais estrelas no ombro, mas de quem acreditava ter o direito de ser ouvido. E ali, para muitos, eu não era ninguém. Quando entrei, o capitão Almeida ainda falava. O tom era seguro, teatral, a voz de quem gosta de se ouvir. Falava sobre protocolos de comunicação entre bases, mas era claro que suas palavras eram mais sobre mostrar domínio do que sobre solucionar algo. Quando percebeu minha presença, interrompeu-se com um sorriso enviesado. Ah, então a secretária chegou. Estávamos quase pedindo água. As risadas vieram automáticas, rápidas, obedientes, como uma coreografia antiga. Nenhum deles percebeu o quanto o som ecoou pelas paredes de concreto. Era um riso coletivo, confortável, o tipo de som que mascara medo. Eu me mantive em pé, segurando a pasta contra o peito sem responder. Já aprendi, ao longo de 15 anos de serviço, que o silêncio pode ser o gesto mais alto de autoridade, quando todos esperam que você se ofenda. O comandante, General Ferraz, levantou os olhos, mas não disse nada. O riso continuou por alguns segundos, e então se desfez sozinho, como uma chama sem oxigênio. Sentei no canto da mesa, o único lugar sem nome ou crachá. As conversas retomaram, agora mais tensas, como se minha presença lembrasse a todos que algo ali estava fora do previsto. O cheiro metálico de tinta e café velho parecia se misturar ao da arrogância. Eu os observava, todos homens, todos acostumados a ver mulheres nas fileiras de apoio, não nas de decisão. Alguns fingiam olhar para os documentos, outros me avaliavam por reflexo. E eu sabia, aquele tipo de olhar é mais minucioso que qualquer scanner militar. Eles buscavam falhas, o menor tremor, o menor erro,
o menor indício de que eu não pertencia àquela mesa. O capitão Almeida inclinou-se na cadeira e disse algo ao colega ao lado, em tom baixo, mas alto o suficiente para ser ouvido. Deve ter vindo entregar relatórios. Ri sem som por dentro. Eles não faziam ideia do que havia dentro da minha pasta. A reunião começou formalmente com o comandante projetando um mapa de vigilância aérea. Pontos vermelhos indicavam movimentos não identificados nas fronteiras norte. Havia tensão no ar. E não era apenas geopolítica. Era pessoal. O general explicou que o objetivo do encontro era revisar relatórios e definir protocolos de resposta para interceptações suspeitas. Eu já tinha participado de operações assim antes. Operações em que um erro de cálculo custava vidas. Mas eles não sabiam. Para eles, eu era apenas um rosto civil num uniforme azul. Enquanto as falas se alternavam, o coronel sobre rotas de voo, o tenente sobre logística, o capitão sobre cadeia de comando, eu tomava notas mentais. Cada termo técnico, cada inconsistência, cada tentativa de mascarar uma falha. As informações não batiam. Dados sobre comunicações perdidas coincidiram com registros que eu mesma havia relatado 2 anos antes, durante uma missão que quase custou uma tripulação inteira. Só que esses relatórios nunca foram levados em consideração. Foram arquivados, engavetados e esquecidos, assim como o nome da pessoa que os escreveu. Em certo momento, o comandante perguntou: "Alguém aqui tem experiência prática recente em operações de interceptação de campo?" O silêncio foi imediato. Todos se entreolharam, evitando o olhar do outro. O capitão Almeida pigarreou: "Prática direta, senhor? Não nos últimos anos. Tenho atuado mais na parte administrativa." Era mentira. Eu sabia. Ele havia sido removido de operação após um incidente de abandono de posto. Mas o registro estava coberto por camadas de burocracia e apadrinhamento. E ele continuava ali, confortável, zombando de quem realmente tinha estado no campo. O comandante suspirou e anotou algo. "Pois bem, precisamos de recomendações baseadas em campo, não em protocolo. Sem isso, continuamos cegos." Foi nesse instante que senti o peso do momento. Era a primeira vez que a brecha se abria. O momento de virar a maré. Respirei fundo. O som dos aviões passando lá fora vibrou pelas janelas. Abri a pasta e retirei o envelope vermelho. Ele parecia pulsar contra minha mão, como se tivesse vida própria. Lembrei do dia em que o lacrei. Lembrei do barro da selva, da chuva que não parava, do rádio chiando enquanto eu gritava coordenadas para o piloto que tentava nos achar. "Águia de aço, mantenha a posição", a voz dizia, e eu respondia, mesmo com o medo mordendo a garganta, permanecendo, sem visibilidade. Essa lembrança voltou inteira, vívida, como se o cheiro da Amazônia ainda estivesse no ar. Coloquei o envelope sobre a mesa. O som do impacto do papel foi leve, mas bastou para atrair todos os olhares. O capitão Almeida arqueou uma sobrancelha. "O que é isso?" perguntou forçando um sorriso. "Relatórios sobre a Operação Castanheira", respondi. "Coincidem com os dados que o comando está apresentando agora." "Operação o quê?" ele debochou. "Nunca ouvi falar." O comandante Ferraz o cortou. "Deixe-a falar." Houve um silêncio desconfortável. Os projetores piscavam. O som do ar-condicionado parecia mais alto. Eu abri o lacre e comecei a distribuir os documentos, um por um, para os oficiais à mesa. Fotografias aéreas, transcrições de comunicações, relatórios técnicos, tudo com o mesmo carimbo. Classificado, nível 4. O capitão Almeida pegou o dele com desdém, mas bastou o olhar bater na primeira linha para o sangue sumir do seu rosto. Reconheceu algo. O nome dele estava ali. Não como herói, não como liderança, mas como omissão. "Isso é sigiloso", tentou dizer, mas a voz falhou. "Era", corrigi. "Até hoje." O general folheava os papéis com cuidado. "Esses relatórios foram entregues há quanto tempo?" 2 anos, senhor. Foram arquivados sem parecer. As reações variaram entre espanto e constrangimento. Alguns evitavam meu olhar. Outros pareciam tentar lembrar se já haviam visto aquele dossiê. A verdade é que sabiam, mas preferiram esquecer. O capitão respirava fundo, o maxilar travado. Eu via a fúria crescendo atrás do olhar dele.
Era o tipo de homem que não suporta ver a própria farsa diante de testemunhas. Mas ele ficou quieto. O comandante passou os olhos por um trecho em que constava o relato de evacuação sob fogo inimigo, com 3 feridos recuperados e um helicóptero destruído. Responsável de campo, leu em voz alta. Codinome: Águia de Aço. O som desse nome preencheu a sala. Um nome que eles já tinham ouvido em reuniões, em relatórios internos, mas nunca haviam associado a um rosto. Eu mantive o olhar fixo no comandante. Esse era o meu codinome, senhor. O silêncio que se seguiu foi mais profundo do que qualquer humilhação que eu pudesse imaginar. Aquele riso inicial, tão fácil, tão confortável, agora parecia uma lembrança vergonhosa que todos queriam apagar. Ninguém ousou me olhar diretamente. O general fechou o relatório, apoiou as mãos na mesa e falou num tom baixo. Major Duarte, a senhora comandou essa operação? Sim, senhor. E salvou 3 oficiais, inclusive o então tenente Almeida. Entre outros, senhor. O capitão tentou falar, mas o general ergueu a mão. Silêncio, capitão. Foi a primeira vez que vi um oficial daquele nível defender meu direito de existir naquela mesa. E de algum modo, foi também o primeiro momento em que percebi o poder de permanecer calma enquanto o mundo esperava sua reação. A reunião prosseguiu em tom frio e técnico, mas a tensão agora era outra. Já não havia piadas, apenas perguntas sérias, e o som das páginas sendo viradas. Eu respondi a cada uma com precisão. Coordenadas, cronogramas, projeções. Cada dado era uma peça de xadrez sendo colocada no tabuleiro. Quando tudo terminou, o general me pediu para permanecer. Todos saíram em silêncio, inclusive o capitão. Ele evitou me encarar, o passo acelerado, o rosto imóvel. Eu fiquei sozinha na sala por alguns segundos, ouvindo o som dos aviões sobrevoando a base. Aquele ruído que antes era de rotina agora parecia um hino. Peguei minha pasta, guardei o envelope vazio e saí devagar. No corredor, o reflexo do uniforme nos vidros mostrava uma mulher que muitos não reconheceriam, mas que agora ninguém mais poderia ignorar. Eu sabia que aquilo não terminaria ali. O que eu havia revelado naquela sala era apenas o primeiro movimento. Haveria consequências, reações, retaliações, e eu estava pronta para todas elas. Porque às vezes, o respeito não vem com o som dos aplausos, mas com o peso do silêncio depois que o riso morre. Durante anos, aquele dossiê havia dormido dentro de uma gaveta de aço, como uma cicatriz que o tempo não conseguiu apagar. Eu o mantive lá, longe dos olhos curiosos e das bocas que transformam feitos em fofoca, porque aprendi cedo que, no meio militar, a verdade só interessa quando serve à hierarquia. O que não serve é engavetado. Como eu fui, como muitas de nós fomos. Naquela tarde, depois da reunião, caminhei sozinha pelo corredor principal da base. As luzes frias refletiam nas paredes metálicas, e o som dos meus passos ecoava num ritmo firme, quase como uma marcha. As portas se fechavam atrás de mim, e cada uma parecia selar uma fase da minha vida. Eu pensava na palavra que tinha pairado no ar minutos antes. Águia de Aço. Aquele codinome não era apenas um nome de operação. Era uma máscara, uma segunda pele que eu havia criado para sobreviver num sistema que não tolerava vozes femininas de comando. Eu recebi aquele nome no meio da selva, quando ainda era tenente. Foi um sargento, um daqueles homens simples e rudes que aprendem a reconhecer força verdadeira quando a veem, quem começou a me chamar assim. A senhora é fria como aço, major, ele dissera, limpando o suor da testa sob a chuva, mas enxerga longe feito uma águia. E o apelido ficou. Só que, nas atas oficiais, o codinome nunca veio acompanhado de um nome próprio. Os louros foram repassados para quem tinha conexões certas. Os riscos, esses, ficaram comigo. Ao retornar à minha sala, encontrei meu telefone militar piscando com mensagens internas. Nenhuma delas de parabéns. Apenas solicitações de cópias, reuniões complementares, verificações de autenticidade. O protocolo habitual quando alguém faz algo que perturba o equilíbrio. O comando queria entender quem havia autorizado a liberação daquele material. Ninguém, na verdade. Eu mesma. O documento era meu. E pela primeira vez, eu decidi que não seria mais guardiã de segredos que protegiam covardes. Sentei-me à escrivaninha, abri a pasta e espalhei os papéis sobre o tampo. Os relatórios estavam amarelados nas bordas, com pequenas marcas de umidade.
Em um deles, a minha letra firme descrevia cada decisão da Operação Castanheira: evacuação sob fogo inimigo, reposicionamento de helicóptero, resgate terrestre, contenção de civis. Lendo minhas próprias anotações, percebi algo curioso. Eu escrevia como quem dava ordens, não como quem pedia permissão. Talvez por isso o comando nunca tenha gostado do que lia. No canto inferior de uma das páginas, estava a da assinatura de Almeida. Não a minha, a dele. Um traço arrogante, uma tentativa de apagar a mancha do abandono que cometeu. Ele havia assinado como responsável de campo, embora tivesse deixado o posto na segunda hora da operação, alegando falta de condições táticas. Eu me lembrava bem daquela noite. Chovia há 3 dias sem parar. O helicóptero Bravo 2 tinha sido abatido por falha mecânica a 40 quilômetros do ponto de extração. Almeida, então tenente, era o encarregado do comando local. Quando a notícia do incidente chegou, ele travou. Lembro de vê-lo parado diante do rádio, o rosto branco, a respiração curta. Não há o que fazer, disse ele. Sem coordenadas, sem combustível, sem chance. Eu o olhei e respondi: há sempre uma chance enquanto alguém estiver vivo. Peguei o rádio, assumi o comando e pedi uma equipe terrestre voluntária. 4 homens se apresentaram. Seguimos mata adentro, guiados apenas pelo som distante das rajadas e o cheiro de combustível queimado. Encontramos os sobreviventes quase ao amanhecer, um deles com o braço despedaçado, o outro em choque térmico. Eu mesma improvisei torniquetes com a farda rasgada. Quando retornamos, Almeida já tinha redigido o relatório de fracasso. Lembro do olhar dele quando me viu atravessando o pátio com os feridos nos ombros. Foi o olhar de quem percebe, tarde demais, que seu fracasso foi testemunhado por alguém que não deveria ter sobrevivido. Na semana seguinte, meu relatório foi ignorado. O dele, protocolado. O comando decidiu unificar as informações, uma expressão que, na prática, significa apagar a autoria e preservar a narrativa conveniente. Foi nesse momento que aprendi que heroísmo, quando vem de uma mulher, é tratado como anomalia administrativa. Por isso guardei o dossiê, não para vingança, mas para sobrevivência. Sabia que um dia, se a verdade precisasse ser dita, eu teria as provas. E aquele dia chegou sem aviso, como chegam as tempestades. Enquanto lia os relatórios, percebi que havia algo que ninguém além de mim entenderia. As coordenadas mencionadas nos novos mapas da força batiam com aquelas da Castanheira. O padrão de movimentação era idêntico. Isso significava apenas uma coisa: as incursões de agora estavam ligadas àquelas de 2 anos atrás. Alguém havia reaberto a mesma rota, talvez com objetivos diferentes, talvez com as mesmas falhas. Isso explicava por que o comando havia me convidado como observadora. Não foi engano, foi contenção. Eles sabiam que eu era a única com conhecimento técnico o bastante para decifrar o que estava acontecendo. Só não esperavam que eu ainda tivesse as provas. O telefone tocou de novo. Desta vez, o número do gabinete do comandante. Major Duarte. A voz soava firme, mas controlada. Preciso que compareça amanhã ao auditório principal para a apresentação complementar. E traga todo o material que mostrou hoje. Será registrada oficialmente. Entendido, senhor. Desliguei e fiquei alguns segundos parada. Era curioso. Quando a verdade começa a emergir, ela arrasta junto tudo o que estava enterrado. Inclusive quem tentou enterrá-la. Naquela noite, decidi revisar cada folha do dossiê. Não dormi. A cada linha, uma lembrança. A cada coordenada, um rosto. Homens que nunca souberam que a mulher que os guiava era a mesma que depois seria chamada de observadora. Eu recordava o medo deles, o som das granadas, o barulho dos helicópteros sobrevoando o inferno. Recordava, sobretudo, o silêncio que vem depois da sobrevivência, aquele instante em que o corpo volta, mas a alma fica no campo. No final do último relatório, havia uma anotação minha, quase um desabafo. O campo não é feito de bravura, é feito de medo controlado e obediência cega. Mas a liderança é a diferença entre viver e virar estatística. Dobrei a folha, coloquei tudo de volta no envelope e o lacrei com fita nova. Pela primeira vez, senti que estava pronta para expor não apenas os erros da instituição,
mas também a covardia de quem se escondeu atrás dela. Na manhã seguinte, quando cheguei à base, o clima era diferente. O rumor já havia se espalhado. Soldados me olhavam com curiosidade, alguns com respeito, outros com cautela. Era assim que começavam as mudanças, com boatos. E no exército, boatos se espalham mais rápido do que qualquer avião. No corredor principal, cruzando o caminho, o capitão Almeida fingiu não me ver, mas sua expressão denunciava noites mal dormidas. Ele sabia que o nome dele estava prestes a ser lido em voz alta diante do comando. Sabia que os relatórios que o protegiam agora eram a prova de sua omissão. E eu sabia que, ao abrir aquele envelope novamente, não haveria mais retorno. A verdade, uma vez dita, não volta para o cofre. Enquanto caminhava em direção à sala de apresentação, pensei no sargento que me deu o codinome. Ele morreu 3 dias após o resgate, vítima de infecção. Antes de morrer, me disse algo que ficou gravado na memória. Major, o céu só respeita quem olha para ele sem medo. Entrei na sala. O mesmo general, os mesmos oficiais, mas desta vez o silêncio veio antes do riso. As luzes foram apagadas, o projetor ligado. Eu respirei fundo, olhei para a tela e disse com calma: Senhores, o que verão hoje não é apenas um relatório. É o registro do que realmente aconteceu quando o protocolo falhou. O nome Águia de Aço apareceu em letras brancas na projeção, e ninguém mais ousou chamar aquilo de coincidência. Havia operações que todos queriam liderar. Aquelas que terminavam em fotografias, discursos e medalhas. Mas existiam as outras, as que começavam com silêncio e terminavam com cicatrizes. A Castanheira foi uma dessas, e quando a ordem chegou, ninguém levantou a mão. A missão era simples no papel: localizar e extrair 2 pilotos desaparecidos após uma pane durante patrulha de fronteira. Missão de recuperação, chamaram. O tipo de tarefa que, nas estatísticas internas, raramente terminava com sucesso. Eu estava no hangar quando ouvi o comentário de um dos oficiais mais velhos. Quem for para essa volta em caixão de lona. Todos riram, nervosos, disfarçando o medo. Eu permaneci em silêncio, apenas observando o mapa pregado na parede. Manchas verdes sem nome, rios que pareciam veias abertas no meio da floresta. A Amazônia tem um jeito próprio de engolir tudo que ousa subestimá-la. E eu sabia que, se ninguém se voluntariasse, mandariam qualquer um, de qualquer forma. Na manhã seguinte, o comandante convocou o grupo. Precisamos de alguém que conheça o terreno, disse ele, os olhos vagando pela sala. Mas precisamos também de alguém disposto a obedecer ordens e não a se destacar. Essa última frase tinha endereço certo. Todos sabiam que, para o alto comando, mulheres com iniciativa eram vistas como ameaça. Eu estava ali, a alguns passos de distância, com o uniforme ainda sujo de óleo da última missão de manutenção. Ele hesitou por um segundo, então acrescentou: Major Duarte, a senhora já operou nessa região antes, não? Assenti. Não precisei de mais nada. Sim, senhor. Estou disponível. O silêncio que se seguiu foi quase um protesto. Vi os olhares se cruzando, os sorrisos contidos. Um dos capitães murmurou algo como: Ela não volta. Talvez quisesse me assustar. Não conseguiu. A missão começou na tarde seguinte. O helicóptero de transporte nos deixou a 40 quilômetros do ponto de impacto do avião. Levamos apenas o essencial: kit médico, rádios de longo alcance, GPS, ração de emergência e o tipo de coragem que não se ensina em academia. Chovia desde o amanhecer. Uma chuva grossa e morna que tornava o ar denso e as botas pesadas. A cada passo, o som da selva engolia nossas vozes. Eu estava à frente da equipe de 4 homens, 2 sargentos experientes e 2 cabos jovens. E embora o comando oficial fosse de Almeida, era a mim que eles olhavam quando as coisas ficavam difíceis. Porque há ordens que vêm de cima, e há ordens que nascem do respeito. No segundo dia, quando o rádio chiou com a notícia de que a 2ª aeronave de apoio também havia sumido, Almeida quis abortar, sem comunicação, sem reforço. A missão está comprometida, disse ele, nervoso, a mão tremendo no transmissor. Negativo, respondi. Enquanto houver sinal de vida, não há missão abortada. Foi a primeira vez que o enfrentei abertamente.
E foi também o momento em que percebi o quanto o medo dele era maior do que a responsabilidade. Ele me lançou um olhar frio, como quem grava o rosto de um inimigo. Avançamos mais um dia, dormindo em clareiras improvisadas, ouvindo o zumbido constante de insetos e o ranger distante de galhos que pareciam respirar. A floresta tem vozes, e naquela missão parecia sussurrar o tempo todo. Voltem. Encontramos o primeiro destroço ao amanhecer. O metal retorcido estava coberto de musgo e lama, e o cheiro de combustível ainda impregnava o ar. Um corpo carbonizado ocupava o assento do copiloto. O piloto, entretanto, não estava lá. As pegadas ao redor indicavam que alguém havia se arrastado para fora e sobrevivido. Seguimos as marcas até um córrego. Foi ali que o rádio captou o primeiro sinal de resposta. Fraco, quase irreconhecível. Uma voz entrecortada pedindo socorro. Eu não pensei duas vezes. Montei o kit médico e dei ordem de avanço. Almeida gritou algo sobre esperar instruções, mas o som da chuva e do motor do gerador engoliu suas palavras. 4 horas depois, encontramos o piloto. Desidratado, com o braço quebrado e os olhos cheios de febre, ele murmurava palavras desconexas, mas quando me viu, segurou meu braço com força e sussurrou. O outro ficou para trás. Foi nesse momento que percebi que a missão ainda estava longe do fim. O segundo sobrevivente estava em algum lugar no meio daquela selva, talvez ferido, talvez morto, e o helicóptero de apoio que deveria nos extrair jamais chegaria. O combustível acabava, a comida também. E o medo, aquele medo de ser engolido pela floresta, começava a se espalhar pelo grupo como fungo em madeira úmida. Naquela noite, choveu tanto que o chão virou um espelho. O som das gotas era o único ritmo do mundo. Eu me sentei debaixo de uma lona, escrevendo no diário de campo que depois viraria o relatório. Dia 5. Condições críticas. Comunicação falha. Um sobrevivente localizado. Decisão. Avançar por conta própria. Assumo total responsabilidade. Essa frase, assumo total responsabilidade, foi o início do que depois chamariam de insubordinação. Mas o que é a obediência quando ela condena vidas? No 6º dia, encontramos o segundo sobrevivente, inconsciente, à beira de um riacho. Ele havia se arrastado por quase 10 quilômetros com uma fratura exposta na perna. Improvisamos uma maca com galhos e cordas. Foi o sargento Ramos quem disse entre ofegos: Major, se a senhora não tivesse insistido, ele estaria morto. Eu apenas respondi: foco na extração, Ramos. Depois a gente respira. No retorno, perdemos o contato com o helicóptero principal. O rádio virou um peso inútil. Almeida insistia em voltar para o ponto de partida. Eu sabia que, se fizéssemos isso, morreríamos todos. Decidi mudar a rota, cortando o caminho por uma área de risco conhecida pelos contrabandistas locais. Foi uma aposta, e funcionou. Às 3 da manhã, conseguimos sinal de fumaça de uma base improvisada de apoio. Quando a equipe de resgate nos encontrou, eu mal conseguia ficar de pé. O relatório foi entregue 2 dias depois. Eu descrevi cada decisão, cada desvio, cada comando. Nenhuma omissão, nenhum exagero. Mas quando o documento final foi publicado, meu nome não constava na linha de comando, apenas o de Almeida. Ele havia reescrito a história, transformando sua covardia em cautela estratégica e minha liderança em ação não autorizada. Foi então que percebi o que realmente significava a expressão operação que ninguém quis assinar. Significava risco sem glória. Significava cumprir o dever sem medalhas. Significava que, se você sobrevivesse, ainda assim seria tratado como um erro administrativo. Nos meses seguintes, a Castanheira foi mencionada apenas em relatórios internos, sem detalhes. Os sobreviventes foram transferidos para outras bases. O sargento Ramos, o único que poderia confirmar tudo, morreu em um acidente de transporte. A floresta, como sempre, guardou o resto do que aconteceu, mas eu nunca esqueci. Cada decisão, cada rosto, cada gota de chuva, e guardei o dossiê, o mesmo que 2 anos depois abriria diante deles na reunião, o mesmo que fez o riso morrer na garganta de Almeida. Eles achavam que eu guardava rancor. Na verdade, eu guardava provas e paciência, porque o tempo é o maior aliado de quem sabe esperar a hora certa de abrir um envelope.
E a minha hora acabara de começar. O nome de Almeida sempre apareceu em negrito nas atas da Força Aérea. Era o tipo de oficial que dominava o jogo da autopreservação. Subia por conveniência, não por competência. Sabia apertar as mãos certas, sorrir nos momentos certos e se esconder atrás de protocolos quando o perigo se aproximava. A Operação Castanheira tinha sido para ele o divisor entre o medo e a covardia assumida. Para mim, foi o ponto em que entendi a diferença entre obediência e lealdade. Uma, a instituição exige. A outra, o campo decide. Naquela sexta noite, a floresta fervia de umidade e barulho. A cada passo, a lama puxava as botas como se quisesse devorar tudo. A rádio-base havia informado uma tempestade elétrica a caminho, mas Almeida insistia em montar acampamento em terreno baixo, exatamente onde as chuvas formariam um pântano em minutos. Questionei a decisão. Ele me olhou como quem se sente desafiado em público. A senhora quer comandar também agora, Duarte? Perguntou, o tom escorrendo veneno. Eu respondi o que aprendi a responder em todas as situações onde o ego tenta se impor sobre o bom senso. Quero sobreviver, senhor. Ele virou as costas e foi dormir. A tempestade chegou em menos de 20 minutos. Raios cortavam o céu com um clarão que fazia a selva brilhar por instantes, e depois voltava à escuridão total. O barulho das árvores caindo era mais assustador do que qualquer tiro. Quando o primeiro deslizamento atingiu a encosta onde estávamos, a barraca de Almeida desabou junto. Ele emergiu da lama, coberto, gritando ordens desconexas. Os rádios molharam, perdemos sinal. Um dos cabos feriu a perna em um galho. Eu tive que arrastá-lo até uma área mais alta, gritando por cobertura. E foi ali, no meio do caos, que percebi. Almeida não estava mais entre nós. Ele simplesmente desapareceu. Nenhuma comunicação, nenhuma ordem, nada. Um capitão que abandona o posto em meio a uma operação não some. Ele foge. Só percebi isso completamente quando amanheceu. O helicóptero de apoio enviou o sinal, e a equipe de resgate conseguiu rastrear nossos movimentos. Mas Almeida, o comandante de campo, estava a 5 quilômetros do ponto designado, escondido sob uma lona improvisada, com o rádio desligado e a desculpa pronta. Perdi o sinal, achei que vocês tivessem sido atingidos. Eu poderia tê-lo denunciado na hora. Poderia ter relatado o abandono, a quebra de cadeia de comando, a negligência. Mas não o fiz. Por um motivo simples e cruel. Naquela época, uma denúncia minha seria tratada como histeria. Eu seria a oficial emocionalmente instável, que não entendeu o contexto da operação. A palavra de um capitão homem valia mais do que o testemunho de uma mulher, que havia acabado de salvar 2 pilotos e metade de uma equipe. Então, calei e escrevi. Meu relatório foi técnico, frio, metódico. Eu aprendi que o silêncio tem mais poder quando se transforma em papel. Relatei os horários, as coordenadas, os deslocamentos, as falhas de comunicação. Cada linha escrita sem adjetivo, sem emoção, mas carregada de verdade. O tipo de verdade que fere mais, porque não se grita. Anexei fotos, registros de GPS e assinaturas. E na parte final, onde pedia observações do oficial superior, deixei em branco. Sabia que Almeida preencheria com alguma justificativa conveniente. 3 semanas depois, recebi o relatório final do comando. O dele. O documento havia sido reescrito quase inteiro. Onde eu anotara decisão de mudança de rota para garantir evacuação de feridos, ele substituiu por iniciativa não autorizada de oficial subordinada, resultando em risco logístico. Onde eu mencionei falha de comando na escolha de acampamento, ele trocou por condições meteorológicas imprevisíveis comprometeram a base principal. O nome dele aparecia como responsável direto pela evacuação bem-sucedida. O meu, apenas no rodapé, como apoio tático. Eu li aquele papel e entendi que às vezes o inimigo não está na selva. Está no gabinete, usando o mesmo uniforme que você. Guardei uma cópia do meu relatório original, datada, assinada, carimbada. E junto dela, guardei também uma memória que me perseguiria por anos. O olhar de Almeida, 3 dias após o retorno, quando nos cruzamos no refeitório. Ele me deu aquele sorriso calculado, o mesmo que usou na reunião da base anos depois, antes de rir e me chamar de secretária. A senhora é persistente, major, disse ele,
Mas a força precisa de gente que saiba o seu lugar. Pois é, capitão, respondi, sem olhar diretamente. Alguns ainda estão tentando encontrar o deles. Depois disso, nunca mais falamos. Ele foi transferido para o setor administrativo de operações conjuntas, longe do campo e mais perto das promoções. Eu continuei nas missões discretas, aquelas que ninguém queria assinar. E, silenciosamente, o codinome Águia de Aço começou a circular entre equipes de resgate, pilotos e técnicos. Nunca oficialmente, apenas no sussurro das rádios. Quando algo impossível precisava ser feito, diziam: chamem a Águia. Mas Almeida nunca esqueceu. Vi seu nome aparecer em projetos, relatórios, medalhas. Cada vez que era elogiado, uma parte de mim ficava em silêncio. Não por medo, por cálculo. Ele estava construindo um castelo de papel sobre um terreno minado. E eu era a única que sabia onde estavam os fios. Quando, anos depois, o comando me convocou para a reunião da base Anápolis, e ele foi um dos presentes, eu entendi que o destino não esquece o que a hierarquia tenta apagar. Aquele dia, quando ele riu e perguntou: alguém trouxe a secretária? Eu percebi o quanto o passado é paciente. Ele não desaparece. Ele espera, imóvel, até que o som da própria mentira ecoe tão alto que já não haja como fingir que não se ouviu. Naquela reunião, quando o dossiê foi aberto e o codinome Águia de Aço apareceu, eu vi o mesmo pavor cruzar o rosto dele. O mesmo olhar de quando o encontramos encolhido sob a lona, fugindo da chuva. O tempo muda os cargos, mas não muda o medo. Enquanto o general folheava os relatórios, Almeida tentava recuperar o controle. Comandante, começou. Estes documentos são sigilosos e podem ter sido manipulados. Manipulados? O general repetiu, franzindo o senho. Sim, senhor. Há inconsistências. Pode haver erro de autoria. Eu me limitei a responder com calma. O senhor está certo, capitão. Há inconsistência. Seu nome está em um relatório que o senhor não escreveu. O silêncio foi absoluto. E foi ali que percebi que o tempo da espera havia terminado. Naquela noite, ao chegar ao alojamento, sentei na cama e abri novamente meu relatório original. As palavras pareciam mais pesadas agora. Elas haviam dormido por anos. E, finalmente, acordado. Eu pensei em tudo o que poderia acontecer. O conselho, as represálias, o julgamento informal que sempre cai sobre quem desafia a narrativa da maioria. Mas pela primeira vez, eu não senti medo. O medo, aprendi, é a forma mais disfarçada de respeito. E naquela base, naquela noite, ele havia mudado de lado. Peguei uma caneta azul, escrevi no topo da página a data do dia e uma única frase: registro reaberto por mim. A partir dali, tudo mudaria. Há um instante, dentro de qualquer instituição, em que o som da autoridade muda de dono. Naquela manhã, quando entrei novamente na sala de reuniões da base de Anápolis, percebi que esse instante tinha chegado. O mesmo grupo estava presente. Uniformes alinhados, olhares tensos, o mesmo ar-condicionado barulhento, mas o riso havia desaparecido. O clima era outro. O general Ferraz aguardava em pé, de braços cruzados, enquanto os oficiais se ajeitavam nas cadeiras. O capitão Almeida, sentado ao fundo, fingia revisar documentos, mas eu via o tremor leve dos dedos sobre o papel. Sobre a mesa, estava o mesmo envelope vermelho que eu havia trazido no dia anterior. Desta vez, não lacrado, aberto, respirando a verdade que todos prefeririam enterrar. O comandante pigarreou, olhou para mim e disse em tom formal: Major Duarte, a senhora tem a palavra. Nenhum observadora, nenhum tom condescendente. Só um convite direto, seco. Peguei o controle do projetor e acendi a tela. As luzes da sala diminuíram, e o brilho azul das imagens refletiu nos rostos. Mapas de rota, coordenadas, fotografias da Operação Castanheira e dos novos relatórios sobre incursões recentes começaram a se sobrepor. As semelhanças eram evidentes. Mesmo padrão de voo, mesmas áreas, mesmos códigos de transmissão interceptados. Senhores, comecei, mantendo o tom firme e controlado. Esses padrões não são coincidência. As incursões atuais seguem rotas já conhecidas desde 2019, durante a Castanheira. Na época, recomendou-se reforço de vigilância e troca de protocolos de comunicação.
Essas recomendações não foram aplicadas. O silêncio era quase absoluto. Apenas o zumbido do projetor e o som distante de um avião cortando o céu. O general observava em silêncio, os olhos fixos nos slides. O coronel Mendonça, chefe de inteligência, cruzou os braços, desconfortável. A senhora está dizendo que houve falha de comando? Estou dizendo que houve falha de execução, senhor. Respondi, sem hesitar. E que essa falha custou vidas. E pode custar mais. Alguns se mexeram nas cadeiras. O capitão Almeida abaixou a cabeça, como quem tenta sair do enquadramento. Eu sabia que ele queria intervir, mas o momento já não pertencia a ele. O general pediu que eu avançasse. Projetei o relatório de evacuação, as fotos dos destroços, os registros do GPS, as mensagens interceptadas. Cada imagem era um lembrete de que a verdade tem peso físico, e quando lançada sobre uma mesa, ela desloca o ar. Depois de 20 minutos de exposição, desliguei o projetor e voltei a encarar a sala. Esses relatórios, continuei, foram entregues há 2 anos e arquivados sem revisão. Eu os apresentei novamente porque os novos incidentes mostram que nada mudou. A diferença é que agora, senhores, nós temos nomes e datas, e as assinaturas. Ninguém ousou se mover. O general passou a mão no rosto, cansado. Major, a senhora está consciente das implicações de suas declarações? Sim, senhor, respondi. E das consequências de ignorá-las também. A frase pairou no ar como uma lâmina. E por um instante, percebi que o medo deles não era da operação. Era de mim, do que eu representava. Uma lembrança viva de que a incompetência deles havia sido registrada. Foi então que Almeida, finalmente, tentou reagir. Comandante, permita-me contextualizar, começou, a voz falhando na metade. O general levantou a mão, interrompendo-o. Contextualizar o quê, capitão? Perguntou. As coordenadas batem. As assinaturas estão aqui. Os documentos originais confirmam o envolvimento da equipe sob seu comando. O que exatamente deseja contextualizar? Almeida tentou sorrir, mas o gesto morreu antes de nascer. Apenas ressaltar que algumas decisões de campo podem ter sido interpretadas de forma alternativa. Alternativa? O general repetiu, com um tom de ironia que eu nunca tinha visto nele. A senhora salvou 3 homens, major? Sim, senhor. O capitão confirma? Almeida hesitou. Havia outras prioridades, senhor. O general se inclinou na mesa, olhos fixos nele. Prioridades diferentes de salvar vidas? A resposta não veio. O silêncio se alongou tanto que o som do relógio de parede pareceu se tornar ensurdecedor. Foi nesse exato instante que percebi o poder do silêncio e entendi o que meu pai, também militar, dizia quando falava que o silêncio de um oficial pode valer mais que um tiro. Respirei fundo. Não precisava mais falar. O que eu queria já estava feito. Eles não precisavam ouvir minha indignação. Bastava que sentissem o desconforto de ver seus próprios relatórios os condenando. O general encerrou a sessão com um simples: esta reunião está suspensa até segunda ordem. O material apresentado será encaminhado ao Conselho Disciplinar e à Auditoria de Inteligência. Os oficiais começaram a sair, uns apressados, outros cabisbaixos. O coronel Mendonça passou por mim sem me olhar. O tenente Vasconcelos, o mais jovem da mesa, fez um gesto rápido de respeito. Um aceno quase imperceptível, mas sincero. Almeida foi o último a levantar. Tentou manter o que restava da postura, ajeitando o cinto e a farda, mas as mãos denunciavam o nervosismo. Ao passar por mim, disse em voz baixa, apenas para que eu ouvisse: a senhora acha que venceu hoje, mas o sistema sempre vence. Respondi no mesmo tom, sem virar o rosto. Depende de quem o sistema decide proteger, capitão. Hoje parece que não é o senhor. Ele parou por um segundo, como quem pondera se deve reagir, mas preferiu seguir. O som de suas botas ecoou até sumir no corredor. Quando fiquei sozinha na sala, sentei por um momento. A adrenalina cedia, e no lugar dela vinha o cansaço. Aquele cansaço que só o silêncio deixa. A luz fria do projetor ainda piscava na parede branca, agora vazia. Peguei o envelope, recolhi os papéis e os organizei cuidadosamente. A última folha trazia minha assinatura, carimbo e data. Ao reler, percebi o quanto a letra parecia diferente da de anos atrás, mais firme, mais calma, menos ansiosa. Enquanto caminhava até o corredor, um pensamento me acompanhava.
O som do poder muda de frequência quando é o silêncio que fala, e naquela manhã, o som da minha calma havia sido mais alto que qualquer discurso. No pátio, o sol começava a rasgar as nuvens. Os soldados passavam em formação, o som das botas marcando o chão num ritmo perfeito. Um deles, jovem, me reconheceu e bateu continência. "Bom dia, Major Águia", disse, num tom de respeito espontâneo. Demorei um segundo para responder. "Bom dia, soldado." O apelido dito assim, em voz alta, dentro da base, não era mais segredo. E por um instante, eu percebi que as histórias, por mais que tentem ser apagadas, encontram um jeito de voar. Naquela tarde, recebi um comunicado oficial no meu terminal. Convocação extraordinária, Conselho de Ética e Operações. Presença obrigatória da Major Duarte. O tipo de documento que normalmente anuncia um julgamento. Mas eu sabia. Às vezes, o mesmo instrumento usado para punir serve também para reconhecer. E enquanto lia, percebi que o medo que Almeida tentou plantar em mim anos atrás, finalmente havia morrido. O silêncio que ele usou para me calar foi o mesmo que eu usei para destruí-lo. Quando o sol se pôs sobre os hangares, um avião cruzou o céu, deixando um rastro branco que desaparecia devagar. E naquele rastro, vi minha própria trajetória, marcada por vento, esforço e resistência. Invisível por um tempo, mas impossível de apagar. Aquela reunião havia mudado o tom, mas mais do que isso, havia mudado o destino de todos os que estavam nela. Na semana seguinte, o som dos passos na base parecia diferente. Não era mais o mesmo compasso apressado, indiferente, com que os oficiais cruzavam os corredores sem olhar para ninguém. Agora havia um certo cuidado, uma hesitação contida quando passavam por mim. Alguns ainda desviavam o olhar, outros arriscavam um cumprimento rápido, quase cerimonial. Era o tipo de respeito que nasce não da admiração, mas do medo de estar do lado errado da história. O Conselho de Ética e Operações estava marcado para a manhã de quinta-feira. O comunicado dizia apenas: revisão de relatórios da Operação Castanheira e atualizações de protocolo. Frio, impessoal, como tudo que a burocracia militar usa para mascarar emoção. Eu sabia que seria mais que uma revisão. Seria um julgamento silencioso. Cheguei cedo. O auditório principal da base estava preparado como raramente se via. Bandeiras alinhadas, mesa longa de madeira escura, microfones testados, câmeras de registro. Um evento assim só ganhava essa formalidade quando a reputação da instituição estava em jogo. E naquele caso, estava. O general Ferraz presidia a sessão. À esquerda, oficiais da auditoria. À direita, representantes do Comando Aéreo Regional. Ao centro, eu. E logo atrás de mim, em uma das cadeiras reservadas ao corpo técnico, estava o capitão Almeida. Ele evitava olhar em minha direção, folheando um relatório que eu sabia de cor. O general abriu os trabalhos com a voz grave. Estamos aqui para revisar eventos operacionais de relevância estratégica, com base em documentação recém-apresentada pela Major Duarte. Cada palavra era medida, controlada, mas à medida que ele falava, percebi que o tom não era acusatório, era de reconhecimento. Os documentos analisados demonstram divergências entre o relatório original da Operação Castanheira e os registros encontrados nos arquivos técnicos. Traduzindo, alguém mentiu. O coronel responsável pela auditoria continuou. Após a verificação cruzada, confirma-se que a autoria operacional das decisões de resgate e evacuação foi de fato da Major Duarte. O relatório final arquivado em 2019 contém alterações significativas que transferiram tais decisões ao então Tenente Almeida. Ninguém respirava. As palavras pareciam cair como marteladas. O general fez uma pausa e voltou-se a mim. Major, a senhora confirma as ações descritas em seu relatório original? Confirmo, senhor. Cada uma. E confirma ter assumido o comando da operação quando o oficial de campo foi dado como sem comunicação? Sim, senhor. A decisão salvou vidas e foi devidamente registrada. O general assentiu. E quanto ao relatório adulterado? Não posso confirmar quem o reescreveu, senhor. Só posso garantir que não fui eu. O silêncio que se seguiu foi pesado, quase palpável. O som distante das turbinas de um caça ecoou pelas paredes do auditório,
como um lembrete de que o mundo lá fora continuava, indiferente àquele pequeno tribunal. O general então virou-se para Almeida. Capitão, tem algo a declarar? Ele hesitou. As mãos tremiam sobre o papel. Senhor, houve equívocos na compilação dos dados. Equívocos? Cortou o general frio. Ou omissões? Almeida engoliu seco. Senhor, agi conforme as instruções que recebi à época. Os relatórios foram consolidados pelo comando intermediário. Era a velha tática. Diluir a culpa até que ela se torne irreconhecível. Eu já esperava, mas o general também parecia esperar. Entendo, disse ele. Então, o comando intermediário reescreveu trechos inteiros, alterou autoria e assinatura sem sua supervisão? É isso que está dizendo? Almeida não respondeu. O silêncio dele foi sua confissão. O general olhou para mim. Major Duarte, em nome da Força Aérea Brasileira, reconheço publicamente o mérito da senhora na condução da Operação Castanheira. Suas ações garantiram a sobrevivência de 3 oficiais e evitaram perdas maiores. O comando lamenta que esse reconhecimento tenha sido retardado por erros administrativos que agora estão sendo corrigidos. A frase saiu com o peso de um decreto. Por um segundo, a sala pareceu imóvel. Eu não sorri, não agradeci. Apenas ergui o queixo e permaneci em silêncio. Porque algumas vitórias são muito sérias para caber em palavras. O general continuou. O Conselho determina que o relatório original da Major Duarte seja reintegrado aos arquivos e reconhecido como documento oficial. O relatório posterior será anulado. E quanto às omissões, o Conselho abrirá processo de revisão disciplinar. Não precisou dizer nomes. Todos sabiam de quem se tratava. Quando a sessão terminou, os oficiais começaram a sair um a um. Alguns se aproximaram, me cumprimentaram com discrição, dizendo «Parabéns, Major» ou «Bom trabalho». Outros apenas me observaram, com aquele olhar incômodo que mistura respeito e arrependimento. O general, antes de deixar o auditório, se virou para mim. «Major», disse mais baixo, «a senhora foi esquecida por muitos, mas não por todos. Há coisas que demoram a emergir, mas quando emergem, redefinem o terreno. Obrigada, senhor». E Duarte? Ele hesitou. Não todos têm coragem de manter o silêncio pelo tempo necessário. A senhora teve. Foi o elogio mais verdadeiro que recebi em toda a minha carreira. Quando ele saiu, fiquei sozinha na sala por alguns minutos. Os microfones desligados, o eco das cadeiras sendo arrastadas, o som dos meus próprios passos. Passei a mão sobre a mesa onde tantas vezes fui ignorada e pensei em quantas histórias como a minha haviam sido enterradas sob a expressão erro administrativo. No fim da tarde, uma cerimônia improvisada aconteceu no pátio da base. Pequena, quase íntima. Nenhum repórter, nenhuma medalha nova, apenas um protocolo simbólico de correção nos registros. O general leu uma nota curta. Por ato de bravura e liderança sob condições extremas, a Força Aérea reconhece a Major Helena Duarte como responsável direta pela bem-sucedida execução da Operação Castanheira. Aplausos contidos. Alguns oficiais bateram palmas de forma sincera, outros apenas por obrigação. Entre eles, Almeida. Ele se aproximou depois, enquanto o pátio começava a esvaziar. O uniforme impecável, o rosto tenso, o olhar perdido entre o orgulho ferido e o medo do que viria a seguir. Major, disse num tom que tentava soar respeitoso, quero dizer que lamento o que aconteceu. As coisas escaparam do controle. Não escaparam, capitão. Respondi. Calma. Foram conduzidas assim. Ele suspirou. Eu apenas segui o fluxo. Ninguém queria ouvir. Eu também segui o fluxo. Repliquei. Mas aprendi a nadar contra ele. Por um momento, ele me encarou como se não reconhecesse a pessoa à sua frente. Talvez, de fato, não reconhecesse. O homem que anos atrás me tratou como uma sombra, agora se via diante de algo que não podia apagar com um relatório. Não imaginei que guardasse tudo isso, murmurou. Nem eu, respondi. Até perceber que o silêncio também é um arquivo. Ele assentiu, sem graça. Espero que isso signifique paz entre nós. Paz não, capitão, corrigi. Significa justiça. São coisas diferentes. Ele tentou sorrir, mas desistiu. Apenas fez continência e se afastou. Enquanto o vi caminhando até o outro lado do pátio,
Percebi o quanto o poder muda de forma com o tempo. Não é o som das vozes mais altas, mas o eco das que resistem caladas. E naquele dia, a força inteira ouviu o eco do meu silêncio. De volta ao alojamento, deixei o uniforme sobre a cadeira e encarei o espelho. O rosto refletido era o mesmo, mas os olhos, não. Havia neles algo que eu nunca tinha visto antes. Descanso. Não o descanso da vitória, mas o da verdade, finalmente dita. Naquela noite, sentei à escrivaninha e comecei a escrever um novo relatório. Não sobre operações, mas sobre o que ninguém registra. O peso invisível de comandar sob desconfiança. O esforço de existir num sistema que te testa todos os dias. Intitulei o documento de forma simples. Memórias de campo. Lições sobre silêncio e lealdade. Assinei, dobrei e guardei numa nova pasta vermelha. Mas desta vez, não lacrei, porque certas verdades não precisam mais ser escondidas. O pedido de desculpas de Almeida não mudou nada, mas o reconhecimento público mudou tudo. Não apenas para mim, mas para todas as mulheres que um dia ouviram o riso de uma sala e escolheram permanecer firmes até que ele cessasse. E naquele dia, cessou. Existem verdades que pertencem à instituição e existem aquelas que pertencem à consciência. A diferença é simples. As primeiras podem ser arquivadas, as segundas não. Naquela noite, depois da cerimônia de reconhecimento, eu permaneci sozinha no alojamento, com o som distante das turbinas ecoando lá fora, como se a base inteira respirasse em ciclos metálicos. Sobre a mesa, o dossiê original da Operação Castanheira ainda repousava aberto, o mesmo que havia derrubado anos de silêncio e feito o sistema engolir a própria vergonha. Mas dentro dele havia algo que ninguém vira. Uma página que não constava em nenhum relatório oficial. Uma folha que eu nunca entreguei. Era um anexo escrito à mão, com anotações feitas durante a missão. Naquela página estavam os registros mais pessoais, os erros que cometi, os nomes dos que morreram e o último pedido do sargento Ramos, o homem que me dera o codinome Águia de Aço. O alto comando nunca precisou ler aquilo. O sistema militar não se alimenta de humanidade. Ele se sustenta de estatísticas, prazos e relatórios. Mas eu sabia que, se um dia alguém duvidasse da minha liderança, aquela folha seria minha última prova. Passei os dedos sobre o papel amarelado, lembrando a letra apressada, torta, feita sob a chuva, enquanto a lama cobria minhas botas e o rádio chiava no ouvido. Se não voltarmos, eu havia escrito, pelo menos que saibam que tentamos. Cada letra parecia uma cicatriz. E naquele instante, entendi que eu mesma havia me tornado um dossiê vivo, uma sequência de páginas que ninguém leu, mas que sobreviveram ao tempo. Guardei o papel num envelope separado, sem identificação, e junto dele coloquei outra coisa, uma cópia das mensagens interceptadas durante a operação. Linhas curtas, códigos de comunicação que, até então, nunca haviam sido decifrados completamente. Na época, não tínhamos autorização para investigá-los, mas agora, algo nelas chamava minha atenção. Havia repetição de coordenadas que coincidiam com as novas incursões reportadas na fronteira. Alguém, dentro da própria força, parecia ter mantido ativa uma rota de comunicação clandestina, e essa descoberta fazia o caso Castanheira deixar de ser apenas uma história de covardia. Tornava-se uma história de encobrimento. A diferença é que, dessa vez, eu não iria entregar tudo de uma só vez. Aprendi que informação é poder, e poder, quando entregue ao inimigo, é suicídio. Então preparei 2 relatórios distintos. O primeiro, limpo e técnico, entregue oficialmente ao comando. O segundo, incompleto, contendo apenas o necessário para despertar interesse. O resto eu guardaria comigo. Era minha rede de segurança, minha última arma num sistema que sorria enquanto apagava nomes. Nos dias seguintes, o burburinho na base aumentou. Oficiais começaram a falar, em sussurros, sobre a nova auditoria interna. Diziam que o Comando Central havia solicitado acesso total aos relatórios antigos, especialmente aos assinados por Almeida. E isso significava que, pela primeira vez em anos, alguém acima do general Ferraz estava prestando atenção. O nome Castanheira havia se tornado incômodo demais para continuar guardado num arquivo. Na manhã de terça-feira, fui chamada ao gabinete do general. O ambiente cheirava a papel e tensão. Ele estava de pé, encostado na janela, observando o pátio. Quando me viu entrar,
Fez um gesto para que eu me sentasse. Major, começou. A senhora fez algo incomum. Depende do ponto de vista, senhor. Entregou o relatório, sim, mas há indícios de que parte da documentação original foi retirada antes da submissão. Eu o encarei. Calma. Há sempre parte que não cabe no papel, senhor. Ele respirou fundo. Não me tome por ingênuo, Duarte. Sei que está protegendo algo, e francamente não a culpo. Mas entenda, agora que isso foi aberto, não há volta. O conselho quer todas as cópias. E o que o conselho fará com elas? Perguntei. Depende do que elas contêm. Então, senhor, respondi, prefiro guardar o que resta até entender quem realmente quer justiça e quem quer apenas um culpado. Ele me observou em silêncio. Depois, algo raro aconteceu. O general sorriu. Um sorriso cansado, sincero, quase paternal. A senhora é esperta. O suficiente para saber que essa atitude pode custar sua carreira. Já custou antes, respondi. E ainda assim continuo aqui. Ele não disse mais nada. Apenas assentiu e, antes que eu saísse, completou. Só não guarde tanto que acabe se perdendo no que protege. Às vezes, o segredo começa como escudo e termina como prisão. A frase ficou martelando em minha cabeça o resto do dia. Voltei ao alojamento e tirei o envelope da gaveta. Olhei para ele longamente, como quem encara um espelho. Dentro estava tudo o que eu não podia confiar a mais ninguém. A prova de que a Operação Castanheira talvez tivesse sido apenas a superfície de algo maior. Havia menções a rotas, comunicações truncadas e códigos que remetiam a voos de transporte sem registro. Eu não tinha autoridade para investigar, mas tinha algo que o sistema não podia me tirar. Memória. Pensei em destruir. Pensei em queimar. Mas o instinto militar falou mais alto. Guardei. E escrevi na capa do envelope uma única palavra: reserva. À noite, no refeitório, percebi que os olhares sobre mim tinham mudado outra vez. Não era mais o respeito silencioso da cerimônia, nem o medo da revelação. Era algo mais complexo. Curiosidade, desconfiança, até inveja. Eu havia me tornado uma peça de interesse. E isso é perigoso em qualquer hierarquia. Na saída, Almeida me interceptou no corredor. A postura ainda era rígida, mas o olhar denunciava o pânico. Major, disse, precisamos conversar. Sobre o quê? Sobre o que mais a senhora tem. Temo que essa conversa não seja da sua alçada, capitão. Não se engane, insistiu ele baixo. Há pessoas que não querem que isso vá adiante. E não estou falando de mim. Então deveria se preocupar ainda mais, respondi, porque eu não tenho nada a perder. Ele abriu a boca para dizer algo, mas se calou, e foi embora. Na madrugada, acordei com o som de passos do lado de fora do alojamento. Discretos, lentos, o tipo de passo que pertence a alguém que tenta não ser ouvido. Levantei em silêncio. Alcancei o coldre e me aproximei da porta. Quando a abri, o corredor estava vazio. Apenas uma sombra distante se movendo em direção ao setor administrativo. Sobre a soleira, encontrei algo que me fez gelar. Uma cópia do meu relatório, sem envelope, com a última página arrancada. A mensagem era clara. Alguém sabia do que eu guardava. Na manhã seguinte, fui ao gabinete de Ferraz e o informei. Ele ouviu em silêncio, sem surpresa. É o preço de mexer em coisa velha, disse. Mas não se preocupe. Agora isso está acima de nós. Mas eu sabia que nada, nunca está acima de ninguém dentro da força. Tudo é uma questão de quem tem mais tempo e mais papel. E eu tinha ambos. De volta ao alojamento, peguei o envelope original e escrevi um pequeno bilhete, que coloquei junto à folha escondida. Se me calarem, abram isso. Está tudo aqui. Então lacrei novamente e deixei guardado no fundo de uma pasta metálica. No dia seguinte, recebi nova convocação. Conselho Disciplinar. O mesmo nome que havia me destruído anos atrás. Mas, dessa vez, o som daquelas palavras não me causou medo, apenas certeza. Porque quando se sobrevive à selva, o tribunal é apenas mais um tipo de floresta, e eu já sabia como caminhar no escuro. O conselho disciplinar sempre teve cheiro de medo. Medo de errar uma palavra, de respirar na hora errada, de parecer culpada apenas por existir no lugar errado. Eu já havia sentido esse cheiro antes, anos atrás, quando tentaram me fazer assinar um termo de conduta por excesso de iniciativa em campo. Na época, calei, engoli a raiva, o orgulho e o sentimento de injustiça, como fazem os que ainda acreditam que o tempo recompensa os justos.
Agora não. Quando recebi a notificação, soube que aquilo não era apenas um processo, era uma resposta. A força nunca tolera quem desafia o silêncio. E eu o havia rompido. A convocação dizia que o objetivo era apurar condutas administrativas e verificar possível retenção indevida de documentos sigilosos. Traduzindo, queriam saber até onde eu iria. O auditório onde o conselho se reunia era frio, austero, com fileiras de cadeiras metálicas que pareciam feitas para desconfortar. Cheguei 5 minutos antes do horário. Na mesa central, 3 oficiais: o general Ferraz, o coronel Mendonça e um terceiro que eu ainda não conhecia, um brigadeiro vindo de Brasília. Era dele que viria o julgamento real. O resto era formalidade. Quando entrei, o brigadeiro não me olhou nos olhos. Lia algo em voz baixa, provavelmente o meu histórico. E era um histórico impecável. Ao menos, até que eu tivesse a coragem de abrir o dossiê. Major Helena Duarte, disse ele por fim. A senhora está aqui para esclarecer informações relacionadas à divulgação e guarda de documentos classificados. Confirma ter apresentado material sigiloso sem autorização prévia? Confirmo, senhor. E confirma que parte desse material não consta nos arquivos oficiais? Confirmo também. O silêncio que se seguiu parecia planejado para me intimidar. Mas eu sabia jogar esse jogo. O silêncio era o idioma que eu dominava. Por que a senhora manteve esse material em sua posse? Perguntou o coronel Mendonça. Porque era o único jeito de garantir que não desaparecesse, senhor. Está dizendo que não confia na força? Estou dizendo que já vi verdades desaparecerem dentro dela. O general Ferraz abaixou a cabeça, ocultando um suspiro. O brigadeiro pousou a caneta sobre a mesa. A senhora entende que isso é uma admissão grave? Entendo. E ainda assim, prefiro admitir um erro por proteger provas do que ser cúmplice de quem as destrói. O coronel trocou olhares com o brigadeiro. Major, quem autorizou a reabertura do dossiê Castanheira? Ninguém, senhor. Eu autorizei. E por que agora? Porque a verdade ficou madura o suficiente para não ser negada. O brigadeiro sorriu, sem humor. A senhora fala como se a verdade fosse um relatório que obedece prazos. Ela não obedece prazos, senhor. Ela obedece consciência. Houve um instante em que percebi que, pela primeira vez, eu não era a única desconfortável ali. O general Ferraz parecia dividido entre o dever e a admiração. Mendonça mantinha o rosto imóvel, mas os olhos denunciavam o medo de estar testemunhando algo que fugia ao controle. Então, o brigadeiro abriu uma pasta azul à sua frente. Dela, retirou um envelope menor. Este é o material encaminhado pela auditoria. Reconhece? Sim, senhor. Há também registro de que uma página manuscrita foi encontrada separada dos demais. A senhora confirma ser a autora? Sim. E por que foi retirada? Porque o que está escrito nela não pertence à instituição. Pertence aos homens que morreram. Ele leu um trecho em voz baixa. Dia 5. Condições críticas. Comunicação falha. Um sobrevivente localizado. Decisão. Avançar por conta própria. Assumo total responsabilidade. Fechou o papel lentamente. A senhora entende o que essa frase significa, Major? Sim. Significa que, enquanto alguns esperavam ordens, eu salvei pessoas. O brigadeiro recostou-se na cadeira. O relógio na parede marcava o tempo como se estivesse contando batimentos. Eu sabia que minha carreira estava pendurada naquelas palavras, mas não havia mais nada a perder. Depois de longos minutos, o general Ferraz quebrou o silêncio. Senhores, disse, com todo o respeito, a Major Duarte apenas fez o que todos deveríamos ter feito. Guardar a verdade, quando ninguém mais quis carregá-la. O brigadeiro virou o olhar para ele, surpreso. Está defendendo uma violação de protocolo? Estou reconhecendo uma exceção à regra, respondeu o general. Se não fosse por esse material, ainda estaríamos repetindo erros que custaram vidas. Foi a primeira vez que vi um superior arriscar a própria posição por mim. O coronel Mendonça limpou o suor da testa. General, o senhor entende que isso cria precedente perigoso. Qualquer oficial poderá, no futuro, reter documentos alegando consciência pessoal. Ferraz o encarou. Que assim seja, se for para salvar o que resta de honra aqui dentro. A frase caiu como um soco. O brigadeiro suspirou, fechou a pasta e disse: Retiro-me para deliberar. Levantou-se e saiu sem olhar para ninguém. Ficamos em silêncio por alguns minutos. Quando ele voltou, trazia o olhar calmo, quase resignado. Major Helena Duarte, começou.
O Conselho reconhece que a senhora manteve em sua posse documentos classificados, mas também reconhece que a ação teve caráter preventivo e resultou em benefício direto à integridade da instituição. Sendo assim, não haverá punição disciplinar. Contudo, a senhora será removida da base de Anápolis e designada à Divisão de Inteligência Estratégica, em Brasília. O som que se seguiu foi o mais próximo de aplausos que aquele lugar poderia permitir. O silêncio respeitoso dos que compreendem a dimensão do que acabaram de ouvir. Entendido, senhor, respondi. Ferraz me acompanhou até a porta. Antes que eu saísse, disse baixo. Duarte. Foi a primeira vez em 20 anos que vi alguém falar nesse salão e ninguém ousar calar. Não é que não ousaram, senhor, respondi. É que já não adiantava. Ele sorriu de leve. Vai sentir falta do céu de Anápolis? Vou sentir falta do barulho dele. O silêncio daqui já aprendi de cor. Saí do prédio com o sol alto e o vento cortando o pátio. Soldados passavam em formação. Um deles, o mesmo que me chamou de Major Águia semanas antes, me cumprimentou novamente. Desta vez, o apelido soou diferente. Não era mais um sussurro de corredor. Era uma saudação. De volta ao alojamento, comecei a empacotar meus pertences. O uniforme, os papéis, o retrato da equipe da Castanheira, já amarelado nas bordas. Enquanto dobrava a farda, o rádio local transmitia uma notícia curta. Força Aérea anuncia reestruturação de comando e abertura de investigação sobre antigas operações de fronteira. Eu fechei a mala devagar. Sabia o que isso significava. O dossiê que guardei havia aberto rachaduras maiores do que eu imaginava, mas não importava. A verdade já estava fora. Antes de sair, abri a gaveta e retirei o envelope lacrado, aquele que guardava a página manuscrita e as mensagens interceptadas. Peguei um isqueiro, acendi a chama e esperei o papel começar a escurecer. As letras desapareceram aos poucos, virando cinza. O segredo tinha cumprido sua função. Quando o último resquício virou pó, eu disse em voz baixa. Agora sim, descanso. Na porta do alojamento, o general Ferraz esperava. Vai embora sem se despedir? Perguntou. Despedidas são para quem pretende voltar, senhor. E a senhora pretende? Olhei para o horizonte, onde os caças decolavam. Depende se ainda houver algo que valha a pena proteger. Ele assentiu. Boa sorte, águia de aço. Caminhei até o jipe que me levaria ao terminal aéreo. O vento levantava poeira e lembranças. Eu sabia que, em Brasília, me esperava um novo tipo de guerra. A das informações, mais fria, mais lenta, mais traiçoeira. Mas pela primeira vez em anos, eu me sentia leve. O conselho não me calou, e naquele silêncio solene que se seguiu à deliberação, percebi o que realmente significa vencer. Não é subir de patente, nem ganhar medalhas. É sair de uma sala de julgamento com a alma inteira. O som das turbinas voltou a preencher o céu. E ao olhar para cima, percebi que, mesmo longe, o céu de Anápolis ainda me reconhecia. Porque há vozes que não precisam gritar para serem ouvidas. E a minha, enfim, havia aprendido a voar. Brasília sempre pareceu feita de linhas retas demais para quem passou a vida no ar. As avenidas largas, o concreto frio, o som abafado dos carros pareciam o oposto da liberdade que eu sentia quando via o mundo de cima, quando o azul do céu se misturava ao metal do avião e o horizonte deixava de ter limites. Mas foi ali, naquela cidade desenhada com régua e silêncio, que meu nome reapareceu nos registros oficiais. Major Helena Duarte, Divisão de Inteligência Estratégica. Nenhum cargo extra, nenhuma medalha nova, só a volta discreta de quem nunca deveria ter sido afastada. A transferência foi tratada como realocação de potencial humano, o tipo de eufemismo que o sistema usa para esconder um pedido de desculpas. Na prática, era um recomeço. Recebi um escritório pequeno, quase anônimo, no terceiro andar de um prédio cinza do setor militar urbano. Uma mesa de metal, uma pilha de relatórios antigos e uma janela voltada para o Lago Paranoá. Parecia pouco, mas para mim era o suficiente. Depois de anos tentando sobreviver em meio à desconfiança, o simples direito de existir sem ser interrompida já era vitória. Os primeiros dias foram de silêncio administrativo, relatórios, análises, cruzamento de dados de missões anteriores.
Eu lia documentos com datas apagadas, assinaturas ilegíveis, protocolos sem autoria. Tudo cheirava a esquecimento. E entre essas páginas mortas, encontrei fragmentos que reconheci: números de voo, padrões de comunicação, os mesmos códigos interceptados na castanheira. O passado voltava, não como sombra, mas como sistema. As falhas que me culparam anos atrás não eram isoladas, eram estrutura. Foi nessa rotina que um bilhete apareceu sobre minha mesa. Nenhuma assinatura, apenas a frase: algumas rotas continuam ativas. Anexado a ele, um mapa com 3 pontos marcados na fronteira norte. As mesmas coordenadas que apareciam nas mensagens que eu havia guardado. O instinto militar despertou imediatamente, não de medo, mas de dever. E pela primeira vez, percebi que minha transferência não fora punição. Era posicionamento. Eu estava onde precisava estar. Nas semanas seguintes, comecei a trabalhar em silêncio, como sempre fiz. Montei um relatório de correlação entre as rotas antigas e as recentes. Os dados mostravam voos sem registro, possivelmente ligados a operações paralelas de transporte de armamentos fora do protocolo da força. Quando apresentei as informações ao coronel responsável pelo setor, ele sorriu de um jeito burocrático. Major, há coisas que não convém mexer. Com todo o respeito, senhor, respondi. Foi exatamente isso que me disseram antes da castanheira. E veja onde chegamos. Ele não insistiu. Apenas disse: envie o material. Eu encaminho para a análise. Eu sabia o que isso significava. O relatório seria engavetado, perdido entre camadas de papel. Então fiz o que aprendi a fazer. Dupliquei tudo. Enviei uma cópia cifrada diretamente ao comando do Ministério da Defesa, usando o canal reservado aos oficiais de alta patente. E outra cópia ficou comigo. 3 dias depois, recebi um comunicado. Solicitada sua presença em reunião extraordinária. Gabinete do Subcomandante-Geral. Nenhum motivo especificado. Nenhum horário alternativo. Era um chamado direto. Quando entrei na sala, encontrei o general Ferraz. Ele estava diferente. Mais magro, mais velho, mas com o mesmo olhar firme. Achei que tivesse se livrado de mim. Brinquei tentando quebrar o clima. Impossível, respondeu. A senhora ainda causa mais trabalho que metade dos oficiais juntos. Ele gesticulou para que eu me sentasse. Sobre a mesa, um dossiê aberto com meu nome. Recebemos seu relatório. Desta vez, mandou para o endereço certo. E vai ser lido, senhor? Já foi, respondeu. E foi levado a sério. A movimentação nova nas rotas que a senhora apontou. Precisamos de alguém que conheça o terreno. Alguém com histórico de comando em campo. Demorei alguns segundos para entender o que ele estava sugerindo. Está me designando para uma missão, senhor? Não exatamente, respondeu. Estou oferecendo a opção. Depois de tudo o que passou, talvez prefira ficar aqui, atrás de uma mesa. Senhor, respondi, firme. Mesa não foi feita para quem aprendeu a voar. Ele sorriu. Então prepare-se, águia de aço. Vai precisar das asas de novo. E foi assim que, meses depois de ser julgada por ousar guardar a verdade, eu me vi novamente em uma pista de decolagem, com o vento cortando o rosto e o capacete preso na mão. A missão era sigilosa. Reconhecimento aéreo de uma zona crítica de fronteira. Mas para mim, era mais que uma missão. Era o retorno. Naquela manhã, enquanto os motores aqueciam e a torre liberava a pista, senti algo que não sentia desde a castanheira. O peso leve da confiança. O copiloto, um jovem tenente, me olhou com admiração. É uma honra voar com a senhora, major. Honra é sobreviver comigo, respondi sem sorrir. O jato acelerou. O som das turbinas preencheu o peito. E quando o chão começou a desaparecer sob as asas, percebi que tudo o que vivi até ali, as humilhações, o silêncio, os relatórios adulterados, o julgamento, tinha me preparado para aquele exato segundo. A base desapareceu atrás da névoa e o horizonte se abriu à frente. Lá embaixo, a floresta se estendia como uma cicatriz viva, o mesmo cenário que um dia quase me engoliu. Agora, porém, eu voava sobre ela não como sobrevivente, mas como quem reconquista o espaço que lhe foi roubado. Horas depois, quando pousamos em uma base de apoio, o general Ferraz me aguardava no pátio. Bem-vinda de volta, disse. Não voltei, senhor, respondi. Apenas nunca fui embora. Ele assentiu, e naquele instante percebi que, enfim, a força havia me reconhecido.
Não por título, mas por permanência. Eu não era mais a mulher que entrou numa reunião e ouviu risadas. Era a oficial que enfrentou o conselho e sobreviveu ao próprio sistema. Nos meses seguintes, meu nome começou a circular novamente nos canais internos. Fui indicada para integrar o novo programa de treinamento tático de pilotos femininas, uma ideia que até então ninguém tivera coragem de propor. Quando o convite oficial chegou, a frase no topo dizia: Coordenação, Major Helena Duarte, codinome Águia de Aço. Demorei alguns minutos olhando para aquelas palavras. Elas pareciam um eco do passado, mas dessa vez não vinham carregadas de ironia. Eram identidade. No primeiro dia de instrução, diante das jovens aspirantes reunidas no hangar, observei seus rostos ansiosos e vi em cada uma delas o reflexo da mulher que eu fui. A que duvidou, a que engoliu ofensas, a que precisou provar 1000 vezes o que já estava provado. Antes de aprender a voar, disse a elas, vocês vão aprender a cair sem perder o rumo. Porque o que mantém um piloto no ar não é o motor, é o propósito. As palavras ecoaram pelo hangar e uma das cadetes levantou a mão. Senhora, e o que fazemos quando rirem da gente? Respondi sem hesitar. Deixem que riam. Só se preocupem quando pararem, porque é aí que eles começam a ouvir. Quando saí do hangar, o sol estava se pondo, dourando os caças alinhados. O vento trazia o som familiar das turbinas, aquele rugido que sempre parece dizer que o impossível é apenas uma questão de altitude. No alto do mastro, a bandeira tremulava com força. E pela primeira vez em muitos anos, senti que fazia parte de algo que não tentava me apagar. Mais tarde, sozinha no alojamento de Brasília, tirei da mochila um pequeno pedaço de papel queimado, o que restou da folha que destruí na castanheira. A borda ainda exibia parte de uma frase incompleta. Se não voltarmos... Eu a dobrei cuidadosamente e coloquei dentro do bolso interno da farda. Voltamos, murmurei, e mudamos o céu. Do lado de fora, o som de um jato riscando o ar atravessou a noite. Eu olhei pela janela e sorri. Não aquele sorriso de vitória, mas o da certeza de que, apesar de tudo, o voo continua. Naquele instante, percebi que o codinome que um dia me foi dado não era apenas apelido, era profecia, porque há quem voe por dever, e há quem voe por redenção. E eu, Helena Duarte, Águia de Aço, havia aprendido a voar por ambas as razões, e desta vez, ninguém mais poderia me derrubar.